Sou a missionária Lucinéia Silva, da cidade de Cianorte, Paraná, e estou aqui hoje no Crente Podcast para trazer uma mensagem para você, vencendo a ansiedade. Vou citar alguns versículos. O primeiro se encontra no livro de Mateus 6,34, que diz o seguinte: Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós temos que entregar a nossa ansiedade diariamente, porque todos os dias, basicamente, nós ficamos ansiosos. Tantas lutas, tantas provas que nós passamos. E a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas que nós venceremos. E ali também, outro versículo muito importante, muito interessante, se encontra em 2 Pedro 1, 5, 7, que fala assim: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Então é o próprio Senhor falando conosco que nós temos que deixar a ansiedade sobre Ele. Jesus, o homem mais santo da face dessa terra, teve ansiedade. Os estudiosos falam, nós sabemos, nós que conhecemos as Escrituras, que buscamos conhecer as Escrituras, que ele suou sangue, que ele teve ansiedade quando ele estava no Getsêmani, porque ele estava como um homem e passou tudo que nós passamos. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por ansiedade, traição, tantas coisas, só que ele venceu. E Ele nos deixa esse exemplo, meu irmão, minha irmã, que você está assistindo essa palavra, que você também vai vencer. Existe a ansiedade patológica, existe a ansiedade que faz mal, que tira o teu sono, dá palpitação, pessoas que param de viver por causa da ansiedade. E aí você tem que procurar ajuda. Procurar ajuda não é falta de fé. Procurar um médico, procurar um psicólogo, porque Jesus é o maior psicólogo do mundo, porque Jesus deixou Lucas como exemplo para nós, que foi médico, que era médico. Então nós temos que ter a nossa fé. Em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é a nossa fé, mas nós também temos que procurar ajuda. E tem aquela ansiedade de uma mãe que está gestante e quer ver o seu filho, aquele rostinho lindo daquele filho que ela está tanto esperando. A noiva esperando o seu noivo, que é o noivo que ela vai se casar. Mas nós, quanto igreja, temos que estar também ansiosos para encontrar o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Nós temos que estar assim, sempre ligados e voltados a Ele. Então, nós temos que pensar assim que basta, como está a palavra, cada dia o seu mal. Mas muitas vezes, pela questão da própria internet, tantas informações que nós temos todos os dias, gera uma ansiedade. As pessoas não estão dormindo direito, quer ficar só olhando o celular. Nós falamos muitas vezes das crianças que têm muitos problemas até na aprendizagem. Nós vemos isso. Sou missionária, mas eu também trabalho na área da saúde, minha formação na vida secular. Mas também os adultos também estão dessa forma, e nós temos que vigiar, porque a palavra diz vigiar e orar. Nós temos que focar no presente, no hoje, mas há momentos que as lutas nos tiram do chão. E eu posso falar para vocês, eu já tive algumas enfermidades, eu já fiquei quase 2 anos sem trabalhar, e eu ficava ansiosa, até que eu comecei a ver a mão do Senhor, a mão de Deus na minha vida. Eu tive uma amiga que foi me visitar, e eu precisava de um dinheiro para poder pagar o IPVA do meu carro, porque esse carro que eu ia para o hospital todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, dependia da fase do tratamento que eu estava. E aí o que aconteceu? Ela foi me visitar e falou: Deus mandou te entregar um presente. Quando eu vi, meu irmão, minha irmã, no envelope tinha R$500, era o valor exato que eu precisava. Em outro momento, um dia eu estava com vontade de comer algo que eu não me recordo direito agora, e eu senti o Espírito Santo falando assim: abre o teu aplicativo e veja o dinheiro lá. Eu falava: não vou gastar internet na rua. Porque eu estava numa fase, sabe, de ansiedade, de passando por provas e economizando, e a gente sempre quer estar economizando. E aí o que aconteceu? No que eu falei: não, vou abrir. No que eu abri tinha lá 1000 vezes mais do que eu tinha, porque eu tinha R$3 na conta. E eu tinha um depósito lá de mais de R$1000.
Eu nunca pedi para ninguém dinheiro. Às vezes eu falava, Pai, Tu sabes, Senhor, me ajuda. No que eu tenho que fazer, como vai ter que ser? E se eu começar a falar aqui de outros momentos, nossa, sempre Deus proveu. Então, uma mãe de família, sem trabalhar, quanta ansiedade que gera. Mas aí, quando eu passei por esses momentos de dificuldades financeiras, dificuldades físicas, dificuldades emocionais, é um combo, é tudo isso junto. Eu parei de falar o que eu vou fazer, porque eu sempre, de repente você também está assim, o que eu vou fazer na força do teu braço, sabe como dizem aí, vamos arrebentar tudo no peito, vamos lá, vamos atrás, vamos ver o que a gente faz. Eu aprendi, não foi fácil, mas eu tive que aprender a falar o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Não sou mais eu que faço, é o Senhor. E eu falo, fala, Pai, que eu vou fazer o que o Senhor me pede, o que o Senhor manda. Porque na época de tormenta, na época da dureza, de várias dificuldades, Ele estava junto. E Ele fala, lança sobre mim. Nós sabemos, a palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor, mas Ele deixou os anjos ao nosso redor. Então peça para os anjos do Senhor, peça assim para Ele, envia teus anjos na minha frente. Todos os dias, agradeça que você acordou, tem dia que você até nem dormiu direito, está ansioso, mas fala com o Pai, que está em secreto nos ouvindo, Ele está ali vendo tudo. E Jesus, Ele é maravilhoso. E aí, de repente, você fala assim, mas ninguém sabe o que eu estou passando, a minha ansiedade. Em primeiro lugar, você não tem ansiedade. A ansiedade que eu já tinha, a palavra tem poder. Como foi feito o mundo? Deus disse, haja luz e houve. Então, muitas vezes, nós tomamos posse daquilo que não é nosso. O inimigo, o teu adversário, o meu adversário, vem lançando coisas e situações para que nós ficamos assim. Veja bem, Davi passou quanta ansiedade. Abraão, ele é o pai da fé, mas ele era humano, como eu, como você, pensando que ele tem que sacrificar o filho dele. Daniel na cova dos leões, Joquebede tendo que deixar o filho dela, mas eu acredito que ela lançou a ansiedade dela em Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 8, em Provérbios 12, 25, diz assim, ó, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, para você ficar abatido, o inimigo faz de tudo. Toca no teu filho, às vezes no teu emprego, está tudo organizado, tudo certinho às vezes. Ali o teu trabalho, está ok, salário ok, dispensa ok, de repente vem uma enfermidade na sua família, de repente vem um desemprego. E como você não vai dizer, ó, como está abatida a minha alma? Só que nós temos que voltar-nos a olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, e olhar para dentro de nós, porque o que habita em nós é o Espírito Santo. Ele habita em nós, e aí nós temos que crer nisso. Você tem certeza disso? Te faço essa pergunta. Porque muitas vezes nós sabemos que está ali, mas será comigo? Será que Deus esqueceu o meu endereço? Muitas vezes nós vamos para as igrejas, fazemos campanha, buscamos, e muitas vezes nós falamos, sabe, o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas para mim. Nós temos que orar e ter intimidade com Deus. O que Ele mais quer é ouvir a nossa voz. Não é Ele que lança, mas Ele permite. Porque muitas vezes nós estamos rebeldes, e o que Ele mais quer de nós, é como o princípio da sabedoria, é a obediência, é obedecer, é o temor. E Deus quer assim que a gente tenha temor. Ele quer que nós estejamos sempre voltados a Ele. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, eu penso assim, uma mãe que de repente quase tem um aborto, ou acontece alguma situação adversa, ou ela perde um parente querido, um familiar. Quanto adrenalina ela não joga no ventre? Quanto não gera ansiedade, ainda nascendo criança ansiosa? Porque a criança, ela sente tudo que a mãe sente, ela vai sentindo ali também. Com 6 meses de idade, na gestação, ela sabe. Ela não discerne o que é pai, o que é mãe, mas ela sabe a voz de um, a voz de outro. Então, nós temos que sempre orar em tudo. A palavra de Deus diz ali, em Provérbios 16, consagre tudo ao Senhor e tudo irá bem. O que é consagrar, meu irmão, minha irmã?
é apresentar. De manhã, acorda mais cedo, faça a sua oração, o seu devocional e apresenta o seu caminho de trabalho. Apresenta quem você vai encontrar no teu trabalho, no caminho. Apresenta o seu almoço, apresenta a sua tarde até o seu retornar para a sua casa. Apresenta seus filhos. E fale sempre assim, que o amor de Deus seja derramado sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Nós temos que falar palavras de bênção, nós temos que declarar. A palavra de Deus diz isso. Fale, clama a mim e responder-te-ei. Mas não está só escrito lá, não é a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma historinha, é algo real, algo verdadeiro. E a ansiedade leva a pessoa a ter compulsão alimentar. Antes de conhecer Jesus, às vezes eu estava nervosa, eu ia comer, às vezes eu estava passando até mal. E continuava comendo, porque tinha que encher, preencher. Só que quando eu descobri que eu tenho que ser preenchida pelo carinho, pelo amor do Espírito Santo, aí eu comecei a lançar fora todo o medo. 1 Pedro fala assim, lança sobre mim a ansiedade, o temor. E lá em João, 1 João fala assim, 1 João 4,18 fala assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? O perfeito amor é Jesus. Então lança sobre ele. Com a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Você pega e vem ali, lança sobre ele, que ele vai lançar. Ele lança para fora todo o medo, porque ele é o perfeito amor. E nós temos que ter essa consciência e fazermos isso. Pedir ajuda, meu irmão, minha irmã, não é que você é fraco. Leva você a agir, leva você a não desistir, ser humilde, a melhorar a tua vida, porque muitas vezes achamos, não, eu vou resolver sozinho. Eu já ouvi pessoas falando, eu só vou para a igreja quando estiver tudo bem, porque eu não vou antes, não. Nós temos que saber que nós temos que ter humildade. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas espírito de moderação, espírito de amor, de fortaleza. Não quer dizer que quem é ansioso é covarde, não, é medroso, não. Mas muitas vezes gera sentimentos ruins, gera sentimentos de dor na alma. E nós temos que saber que a cada desafio é um aprendizado. É um aprendizado. Nós temos que ter essa consciência que estamos aprendendo cada vez mais com o Senhor sobre isso. Então, que fique essa palavra, porque eu posso citar várias pessoas aqui para vocês. Noé, imagine, se colocar nos dias de hoje, ali onde você mora, não sei se tem rio onde você mora, onde essa palavra vai estar te alcançando, mas ali você vai construa. Se Jesus falar para você hoje, Deus, Espírito Santo, falar com você hoje, vai construir uma arca, como foi no Antigo Testamento, você vai falar, será que você vai falar, meu Deus, o que vão falar de mim? É igual quando você pega a sua Bíblia e vai para a igreja, o que essa pessoa está fazendo indo para a igreja? Não vai adiantar de nada. Muitas vezes você pode ter ouvido isso, mas vai adiantar sim. Mas revertendo a Noé, no Velho Testamento, ele estava dentro da arca, já fazia 7 dias. E os próprios filhos dele, os familiares dele, estavam ali que ajudaram ele. Falou, vai chover, pai? Vai chover? Tanto é que Abraão é o pai da fé. Mas para mim, missionária Lucinéia, Noé é o pai da esperança. E ele nunca perdeu a esperança. Ele olhava para imagina o Noé olhando, ansioso, e falava, vai chover sim. Tanto é que nós sabemos que choveu por 40 dias, por 40 noites. Então, quanto que não gerou nele também ansiedade? Ruth, quanto que não também surgiu? Então, próprio Moisés, conduzindo aquele povo. Então, não é hoje a ansiedade. Nós temos que ver que já vem antes. E eles venceram. Então, por que você não vai vencer? Por que você não vai conseguir superar tudo isso? Se precisar tomar medicamento, tome. Mas nunca esqueça da fé. Nunca esqueça que nós temos que buscar o Senhor. Deixar nossas preocupações na presença dEle. A palavra ansiedade aparece 4 vezes na Bíblia toda. Mas na hora que você começa a ler as histórias dos nossos irmãos em Cristo, quanta ansiedade, tanto é que Deus sabe
que nesses tempos nós estaremos vivendo, o maior mal seria a depressão, que é o excesso de preocupação com o passado, e a ansiedade, que é o excesso de preocupação com o futuro. Que ele fala muito, ele fala 365 vezes na palavra: não temas que eu sou contigo. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. É isso que a palavra de Deus fala. Então é isso que nós temos que tomar posse. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Ele pode te curar? Que Ele pode te curar hoje, te visitar hoje, que os anjos do Senhor te visitem hoje, nesta hora, que eu não sei se é de manhã, se é de madrugada, se é à noite, se é à tarde que você está assistindo, mas eu sei que Ele cura, que Ele transforma. Lança fora todo medo, porque Ele é contigo. Outro exemplo que eu posso estar falando para você é de Esther. Perdeu os pais, foi criada pelo seu primo, foi escolhida para ser rainha. Olha a responsabilidade. E através da vida dela, o povo judeu foi salvo. Então, se eu for ficar aqui falando para você de personagens bíblicos que passaram também por ansiedade, só que naquele tempo eles não tinham remédio, eles tinham a fé. Hoje nós temos o remédio para poder nos auxiliar, só que ainda o maior remédio chama-se Jesus. É nós olharmos, é falar com Ele. Ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, que eu estarei ali contigo, eu te ouvirei. Se Ele fala que Ele vai ouvir, é porque Ele está ali conosco. E muitas vezes a gente entra no quarto, não tem tempo, só fica nas telas, enfim, ou vai ler. Eu não sei o que você está fazendo. Eu só sei que nós não podemos dar brecha. Nós temos que buscar cada dia estar mais na presença dEle, porque os dias são maus. Aí você pode pensar: mas eu sei que os dias são maus. O que essa missionária está falando? Mas a tendência, meu irmão, minha irmã, é até piorar. E se nós não tivermos agarrados na palavra, não estivermos enraizados, as nossas raízes ali firmadas na palavra, vai ser muito mais difícil. E estando com a palavra, a hora que você for orar, ore meditando, ore falando na palavra. A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que Ele não nos faltará. Muitas vezes fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas pela tradução correta, e Ele não me faltará. E aí então, ora isso, ou da forma que você quiser orar. Mas o importante é orar. E orar não são vãs repetições. Orar é você falar com Ele. Às vezes, eu falo para você: mas você ora tanto assim, missionário? Não, mas eu não fico tanto tempo sem orar. Às vezes eu estou na estrada, eu estou no carro, vou orando, conversando com Ele, porque Ele é meu melhor amigo, Ele me entende, Ele me trocou as vestes, Ele me salvou, Ele transformou uma vida, vamos dizer assim, quando eu não conhecia Ele, uma vida miserável, uma missionária, de levar a palavra com o testemunho, ministrando a palavra, fazendo a obra dEle, porque Ele é maravilhoso. Nós temos que estar sempre constantes, ter uma constância na nossa vida. Não adianta a gente pegar e falar assim: eu vou orar, eu falo assim: Deus abençoa o alimento, abençoa a minha casa, e acabou. Não, isso é válido, sim, é válido, mas você deve estar orando sempre a palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Ali no livro de Isaías fala isso. Então, já fale com o seu Pai. Eu chamo Deus de Pai. Pai, age na minha vida financeira, age na minha vida espiritual, age no meio da minha família. Blinda a minha mente contra as ciladas do inimigo. Guarda o meu coração, que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 3:24. De tudo que tens, guarde o coração. Porque o que a gente deixa descer no coração, às vezes uma pessoa tranca a gente no trânsito, às vezes é o motivo para você passar mal o dia todo. Às vezes uma pessoa fala algo, não pode deixar descer no coração. Aí gera doença, gera ansiedade. Sabia que falta de perdão gera ansiedade? Porque se você não consegue perdoar, você contrai doença. Doença para você. Porque é como se você tomasse veneno, né? Já ouvi falar muito isso, que você tomasse veneno e querer que o outro morra. E às vezes a pessoa falou alguma coisa, ela nem sabe da tua existência, nem sabe que você está triste. Eu vi uma pessoa um dia falando, dando um depoimento, que eu vou falar aqui porque às vezes é importante para você que está ouvindo, que é assim: eram 2 jovens que jogavam bola todo final de semana.
e um deu um tranco nele, né, um no outro. E aí passaram-se anos, e eles pararam de jogar bola e ficou assim, não teve mais amizade. Tá, vou dar um exemplo aqui, vamos colocar como se fosse José. José nem lembrava que ele tinha chutado a perna do João. E João um dia teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Entregou a sua vida para Jesus. E aí ele foi lá falar com José. José, você lembra quando a gente jogava bola, que você chutou minha perna? Ele, não lembro. Então, desde aquele tempo eu tenho uma mágoa muito grande de você, muito triste. Eu achava que você tinha feito de propósito, só para me machucar. E aí José falou assim, não, mas eu nem lembrava disso. Veja, meu querido, minha querida, pensa, essa situação, de repente aconteceu com você em outra área, em outra situação. Às vezes a pessoa nem sabe que você tem uma tristeza, uma mágoa. E mágoa é uma má água. E eu costumo dizer assim, como tem a dengue, né, com água parada, uma má água dá dengue espiritual. E ter dengue não é fácil, que eu já tive, não é nada bom. Então, deixa a gente dolorido, debilitado. Então, que você não tenha uma má água na sua vida. Se você tem algo com alguém, vai e fale. Peça perdão, libera perdão. Mas fulano já morreu. Vai no teu quarto e ora, fala, Senhor, aquela situação assim, você entrega na mão dele. Ele não está falando, lança a sua ansiedade sobre mim. Ele não está falando isso, a palavra não é clara. Você fazendo dessa forma, você vai estar sendo aliviado. É tão bom que você vai passar a ter qualidade de vida, vai melhorar teu sono, pode melhorar muitas coisas, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom em todo o tempo e em todos os momentos da sua vida, porque sem Ele nós não somos nada. Foi uma honra estar aqui no Crente Podcast, trazer essa palavra. Eu fiquei muito feliz com esse projeto que está sendo lançado hoje. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, é missionaria_Lucinéia. Vai estar no rodapé depois do vídeo. Que Deus te abençoe. Reflita em tudo isso que foi falado. É uma palavra simples, mas o simples é que nos torna grande. Assim como Jesus. Ele é simples, nasceu na manjedoura para nos mostrar humildade, nos mostrar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece.